Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juventude pelo SUS. É sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente, acompanhando esse espaço de escuta, reflexão e transformação. O Juventude pelo SUS é uma organização nacional que engaja jovens de todo o Brasil na missão de contar as histórias das grandes lideranças da saúde no país. Desde profissionais da linha de frente até gestores, pesquisadores e inovadores que constroem nos bastidores um SUS mais forte e justo para todos nós. Nós também produzimos relatórios de políticas públicas que traduzem com profundidade e escuta as prioridades da juventude brasileira em saúde. Esse episódio é o nosso primeiro episódio de uma parceria com a Impulso Gov. A Impulso Gov é uma ONG que fortalece o SUS com tecnologia e dados para salvar vidas e prevenir doenças. A Impulso colaborou com a indicação de profissionais do SUS que atuam na linha de frente da saúde pública e protagonizam as histórias que vocês vão conferir aqui. E hoje, a nossa conversa é com alguém que representa, como poucos, a potência da gestão pública, feita com compromisso, inovação e persistência. O nosso convidado hoje é um convidado muito especial, que veio lá de Pernambuco, terra da minha família de par de mãe, então, assim, estou super feliz de estar aqui, que é o Luiz Fernando Alves. Ele é cirurgião dentista, mestre em gerontologia, doutor em economia da saúde e um gestor incansável na atenção primária em Pernambuco. O Luiz Fernando já atuou em realidades muito distintas, que a gente vai conseguir conversar um pouquinho hoje, desde cidades com 50 mil habitantes até pequenos municípios com menos de 5 mil pessoas. Ele conhece a saúde pública tanto pelo atendimento direto nas zonas rurais, quanto pela complexidade dos orçamentos e planejamentos de gestão. Aqui no Juventude pelo SUS, nós acreditamos que histórias como a do Luiz precisam ser contadas, porque mostram como lideranças técnicas, comprometidas e inspiradoras estão construindo os alicerces de um SUS mais eficiente, humano e acessível. Então, fique com a gente aqui nesse episódio, nessa conversa inspiradora com o Luiz Fernando. Luiz, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. De verdade, estou muito animada de estar aqui, estou super feliz de estar. Muito obrigada por ter aceitado gravar esse episódio com a gente. E para começar, vamos começar com uma história um pouco mais pessoal, que leva um pouco para o mundo acadêmico, assim, para o mundo profissional. Então, como foi a sua trajetória até chegar à gestão da atenção primária, assim? Teve algum momento que te fez perceber que era na odontologia que você queria atuar? Algum momento marcante? O que te levou a seguir esse caminho, assim? Oi, Ana, boa noite. Boa noite a todos pelo Juventude pelo SUS. É um enorme prazer. Obrigado por cada palavra. Eu acho muito modesta da sua parte. E fico muito, muito feliz de ser o primeiro desse primeiro passo dessa campanha genial e da proposta muito sensível. E fiquei muito feliz. Foi um convite muito honroso. Lhe agradeço demais. Mas para eu não prolongar muito, vou te contar. Então, num pequeno adendo, duas coisas. Primeiro que eu não comecei na área da saúde, muito ironicamente, então eu fiz um intercâmbio no Canadá, lá no ensino médio também. E aí, ao voltar, você volta bem animado, querendo conhecer cada vez mais o mundo, de fato ser um cidadão do mundo. E aí eu fui primeiro parar no curso de turismo. Caramba! Caramba! E aí eu fiz um ano do curso de turismo, foi super legal, foi incrível, já na Universidade Federal aqui em Pernambuco. E aí eu passei em odonto, passei em turismo e escolhi turismo. E odonto ficava ali como uma ideia de que, eu acho uma especialidade legal, acho interessante, tive uma infância ali onde tinha medo de ir ao dentista e depois isso foi superado, então ficou ali no meu horizonte como coisas bacanas que eu achava legal de fazer e que poderia ser uma ideia e poderia ser um dos planos, já que eu queria ser 1 milhão de coisas. Pequeno eu queria ser astronauta. Muitos sonhos. E depois, vamos fazer turismo. Eu fiz um ano de turismo, foi maravilhoso, amigos incríveis. Só que aí, algo em mim ainda ficava muito incomodado com a ideia de que, assim, eu vou poder fazer muita coisa, vou poder atuar numa área legal, mas eu acho que eu posso fazer mais se eu estiver em outra área. E aquele incômodo era persistente. Terminou o primeiro ano do curso, faz Enem de novo. E eu tinha sempre essa prática de sempre fazer o Enem. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, então era a forma de seleção para entrar em qualquer universidade pública.
refiz o Enem, passei novamente em odonto e dessa vez iniciei o curso. E aí eu iniciei o curso. E aí eu escolhi, na época eu passei em outras particulares, pelo ProUni, fui, no caso, filho do SISU. E aí eu fiquei na dúvida entre vamos fazer estadual, vamos fazer a federal, já tinha o coração ali contaminado pela federal, adorando a universidade, permaneço na Universidade Federal. E aí foi quando veio a formação. Por isso que eu escolhi odonto. Oi, Ana. Desculpa. Oi. Não, só falei legal, tô te ouvindo. Tranquilo. Perdão. Então, e aí foi que eu escolhi odonto e tinha aquele estímulo, sabe? Foi um choque muito engraçado quando eu saí do curso de turismo, fui para o curso de odonto, saí de um curso da área ali das ciências sociais, fui para a área da ciência da saúde, mesmo que eu queria, achava aquilo interessante, foi um choque tremendo, demorei um tempo para me adaptar, encontrei pessoas incríveis, pessoas que eu carrego no coração, sou filho único, mas encontrei irmão e irmã dentro do curso que me acompanharam até o fim, maravilhoso. E aí foi quando, durante a formação, cada um foi se sentindo, dominando uma área. E eu tinha colegas que adoravam a cirurgia, e eu sempre ficava meio assim, eu acho bacana tudo, eu acho interessante tudo, dá para gostar de tudo. Pouca coisa eu não achava tão interessante, meus colegas sempre diziam assim, Fernando, você vai ser gestor. Eu dizia, pode ser, mas posso ser cirurgião buco também, eu posso, sei lá, fazer estética, faceta, harmonização facial, tudo da área, né? E a gente sai da faculdade ali com a cabeça num turbilhão. E aí foi quando eu acabei terminando a faculdade pós-pandemia, na verdade no curso da pandemia, praticamente a gente já estava ali no início das flexibilizações, no início de 22. E aí no início do ano 2022, começo já, imediatamente após a formatura, nos primeiros dias do ano, já sigo para a especialização e já faço o mestrado junto. Todas as seleções e foi o diploma saindo e já envia, anexa a documentação que falta, e faço e começo a minha especialização, tanto em saúde pública, quanto em geriatria e gerontologia. Ao mesmo tempo em que eu comecei fazendo mestrado em gerontologia pela própria Universidade Federal. Tentei vários outros mestrados, mas achei o máximo a proposta da Geronto. Eu tenho uma avó muito ativa, minha avó é ativíssima e participa da minha vida, tem quase 90 anos e faz tudo. Então, os idosos estão ali na minha rotina, eu sempre achei isso o máximo. E aí, segui pela gerontologia. E, enfim, e aí um pequeno detalhe, adoraria já ser doutor, mas sou doutorando em economia da saúde, estou cursando ainda o doutorado, iniciei ele nesse ano. E aí, dentro dessa carreira, assim que eu me formei, foi um turbilhão de coisas acontecendo. No primeiro mês eu estava na especialização, iniciando o mestrado, no mês seguinte eu já estava sendo contratado por uma cidade que fica a 220 quilômetros daqui, que era Santa Cruz do Capibaribe, essa primeira cidade, para atender numa zona rural. Ao mesmo tempo em que também comecei a atuar e a ajudar enquanto montava a estrutura de uma nova unidade em Salgadinho, que já é em outra região, também no interior do nosso estado, a uns 110 quilômetros daqui. Então estava 3 horas e um pouquinho de um, 2 horas de outro, mas a coincidência era que as duas eu atuava em zona rural, e quando eu falava do quesito populacional, e aí eu falava nesse cenário como dentista de ponta, trabalhando na ponta nas duas regiões. Um eu fazia saúde da família, o outro estava a nível ambulatorial, que aí criou-se um ambulatório em outra região, que foi em Salgadinho, pela necessidade local. Por estar em expansão da saúde bucal, fazia também espaços de ambulatório para que a gente pudesse contemplar a população de forma geral. Então, Salgadinho tem ali 5.000 habitantes e eu atendia na zona rural, a cidade inteira. Eu atendia na zona rural da outra cidade, que era Santa Cruz do Capibaribe, onde só a zona rural que eu atendia tinha mais de 7.000. Então, eu tinha uma comparação muito engraçada, onde eu atendia numa região o quantitativo superior à população inteira do outro lugar. Só que aí foi quando houve, meses depois, a transição para a gestão, porque eu era sempre aquele de perguntar o que é que dá para fazer e bater os indicadores, o que é que a gente pode fazer, como potencializar recurso, e se bater o indicador, eu vou conseguir uma nova equipe para a região, a gente vai conseguir investimento, e eu ainda engatinhava no sentido de gestão SUS para compreender isso. E foi assim, da ponta, onde 10 meses depois, ainda no curso 2022, cheguei nas coordenações dos 2 municípios também.
Caramba, que legal. Foi bem rápido. Mas continua as perguntas, Ana, para não me perder. Claro. Não, incrível, menos de um ano. Chegou na coordenação dos 2. Caramba, isso é muito rápido, assim, louco isso. Mostra o quanto você se envolveu ali, né? Eu diria que é quanto eu sou insistente, ficar perguntando. Não, incrível, incrível. E uma coisa muito legal também é que você começou no turismo e aí foi para odonto, e depois que você fez odonto, começou em odonto, você não parou de se especializar, assim, né? Então você fez o mestrado e agora está fazendo doutorado em economia da saúde, assim. Isso. Só um detalhe, eu Não, claro. consegui trazer o amor do turismo ainda para a pesquisa do mestrado, falando sobre Que legal, como? o turismo em saúde, que existe. Isso, eu queria fazer essas pesquisas, entender melhor disso desde a graduação, e aí eu segui outras linhas de pesquisa, falando sobre autismo com outros professores, mas aí eu guardei o projeto, deixei ele para o mestrado, e no mestrado deu certo. Aí eu foquei ele na saúde da população idosa, mas ele deu para estudar tudo. E aí ainda juntei o turismo com saúde, que parecia não existir conexão, mas é muito interessante. Quando a gente tenta entender os fluxos no mundo para ter assistência à saúde, já que a gente tem um SUS, um sistema maravilhoso e universal. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que chegar aqui, pisou no nosso território, vai ser atendido. Então, qual é o impacto disso? Quantas pessoas vêm, por que vêm, quando vêm, quanto gastam, por que gastam, ou que não gastam. E aí foi a ideia. Mas segue as perguntas. Agora eu quero saber dessa pesquisa incrível, juntando turismo e saúde pública, assim, como assim? Eu deixei o spoiler para o momento do podcast mesmo. Eu não tinha comentado com a Tamara. Mas me conta um pouquinho, tipo, qual é a conexão? O que é que você descobriu, assim, nessa pesquisa? Tem muita gente de outros países que vem para o Brasil para usar o SUS? Sim. E, assim, hoje a gente entende que, primeiro, não há uma regulamentação direta. Então, a gente tem frações de legislações gerais, como a lei do imigrante, a lei o Código de Defesa do Consumidor, o direito civil, onde cada um deles vai reger uma parte dessa atividade, mas nada que seja um conglomerado da lei ou uma lei específica para isso. Vou dar uma suposição para você entender onde a gente encaixa essa realidade. Você tem um colega que está lá na Europa e, por alguma razão, vou trazer para a minha realidade, ele quer fazer um implante dentário. Por caro e muito pequeno. Nós temos um dos dentes que os pais sempre acham que ele vai trocar, que vai ter um dente de leite dele, mas que não tem. Ele é o primeiro dente permanente que aparece ali nos 6 anos e ele é o primeiro que sofre com cárie, quase sempre. E as pessoas perdem muito ele e querem reimplantar, por exemplo. E o teu colega foi lá numa das clínicas da Europa, num sistema que, por exemplo, em Londres é um pouco parecido com o nosso, eles tentam estudar com a gente. Sim. Mas estou lá na França e quero fazer esse procedimento e fiz o orçamento quando eu converti o euro para o real, que eu tenho a minha amiga Ana. E, Ana, me diz quanto daria isso daqui em reais. Aí você diz para ele, para você implantar esse teu dente aí que você quer, você vai gastar 25 mil reais. E aí ele fica bem surpreso pelo quantitativo e diz, então vou fazer o seguinte, eu vou te visitar em Brasília, eu vou fazer o implante aí e vou voltar. E ele vai, faz o implante, volta e ele gastou metade. Isso é muito comum, esse trânsito. Só que a gente não consegue pegar as informações que gostaria entre todo mundo que vem fazer isso. Não tem os dados. Vem fazer isso. Não é um dado que está ali na fichinha da imigração, que não é um dado em que você traz. Então, empresas oferecem esse serviço, leva tudo para o privado. Então, claro, o SUS está envolvido porque ele está desde o nível vigilância sanitária, ele está no nível da urgência e emergência, mas de forma primária, quem atendeu foi uma clínica particular, na maioria das vezes. Porém, o SUS ele arca com tudo isso quando ele precisa de um atendimento de urgência, de emergência, porque intercorreu. E aí ele vem para o nosso sistema, porque ele atendeu por uma demanda que foi do privado, que poderia acontecer com qualquer outro cidadão brasileiro, mas que tem um fluxo fazendo isso. Assim como tem pessoas que saem daqui para serem atendidas. Nós temos entre estados, então pessoas que saem de regiões norte, nordeste, vai para o sul, sudeste, centro-oeste para fazer suas consultas. Mas esse trânsito existe no mundo inteiro. A Europa já regulamentou isso, a Europa tem partes específicas do acordo da União Europeia sobre esse trânsito. O Brasil não tem. Então, a última vez que citaram isso foi antes de 2015, num trecho da Lei do Imigrante, que diz que até para tratamentos de saúde ele terá
toda a cobertura, ele vai ser aceito integralmente. E por aí fica. Então, a pessoa vem, entra como, aspas, turista, porque acaba fazendo um turismo. E não só o turismo de intervenção, tá, Ana? Tem pessoas que vêm para fazer o turismo que a gente chama sol e praia, de spa, talassoterapia, porque escutou que tem uma água termal, Salgadinho, por exemplo, a cidade que eu atendo. E hoje ainda coordeno. Salgadinho, ele tem água termal igual à França. São as únicas duas fontes termais de mesma temperatura e mesma propriedade. Tem gente do mundo inteiro que vai para lá. Mas na esperança de se cuidar de dores reumáticas, de problemas de pele. Que legal. Então, quando você trabalhava lá lá em Salgadinho, você notava, às vezes você atendia pessoas que vinham de outros países e às vezes tinham algum problema de saúde, alguma intercorrência ali. Então, ali você via o turismo mesmo, né? Também. E no privado também. Porque logo depois Sim. que eu me formei, eu ainda passei um tempo no privado, até conseguir me organizar em horários, turnos. E aí eu deixei o privado, fiquei só nos públicos. E no privado aqui em Recife tinha muitas clínicas com isso, muitas, principalmente nesses períodos agora, início e meio de ano. Então a clínica lotava de gente, lotava de estrangeiro. E é pessoas que dizem assim, eu vim, vou aproveitar que estou aqui 30 dias, 20 dias, e eu gostaria de botar faceta, eu gostaria de fazer botox, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer o meu implante, e queria uma rápida solução. E realmente sai mais barato aqui, né? Acaba saindo mais barato. Então, muito mais barato. Realmente. Mas essa foi a pesquisa. Aí eu foquei um pouquinho mais na terceira idade, entendi todo o grupo, mas foquei na terceira idade para contemplar ali tanto a ideia do mestrado, de gerontologia, mas para compreender o que estava sendo falado de forma geral. E aí teve toda a dificuldade, eu precisei esticar o tempo do mestrado, porque eu não tinha material. Então, eu comprava livros em sebo, sempre que eu ia para um congresso e tudo mais, eu pesquisava ali. Onde é que tem um sebo na cidade? Fui para Goiás, fui pesquisar. Para o Paraná, vamos pesquisar. Achei um livro no Paraná, referenciado de 1999. Eu disse, será que ele fala alguma coisa sobre a legislação? E aí eu fui e comprei o livro, tipo, não sei, R$6 o livro, que louco, assim, meu Deus, animadíssimo, mas fui olhar o livro. Aí na aba de legislação, fiquei decepcionadíssimo, tinha meia página dizendo assim, é necessário estudos futuros para compreender a legislação, e assim. Mas aí, o seu estudo já estava vindo. Pois é, eu fiz um montão de coisa. Comprei livro na Espanha, tipo, e meu Deus, não tinha um livro. Eu vi que um cara tinha um livro de 2013, muito bom, que ele referenciava. Olhei, eu consegui o índice, eu disse, caramba, tem umas coisas legais aqui que eu queria ler. Comprei o livro, um absurdo, comprei em euros, esperei chegar, quase 4 meses para chegar, esperando. Caramba, esperando ansioso. Foi esperando para ele chegar. E ele era fininho, então eu li ele numa manhã inteira. Eu li ele numa manhã inteira, mas me serviu umas 5 páginas, assim. Isso aqui é interessante, então a gente vai escrever. Mas deu certo, no fim das contas. Que legal. E você encontrou algum resultado marcante, assim, nessa pesquisa? Então, acho que o mais marcante que a pesquisa me mostrou era o quanto a gente perde de recursos em todos os sentidos. Enquanto há uma sobrecarga desse recurso por pessoas que vêm fora, o quanto a gente não compreende e que isso fica ali subnotificado. É como se nós precisássemos tanto captar, compreender e regular para poder nos apropriarmos de como usar o recurso. Porque imagina, se uma pequena contribuição, uma parcela, não digo nenhuma taxa, não falo em quesito impostos, mas compreender o que está sendo feito, como está sendo feito, quanto está sendo gasto, para eu ter um resultado e uma métrica real. Saber que uma cidade X ali, que está perto de uma fronteira, ela tem mais gastos com saúde, por quê? Sim. Mas é vulnerável, mas você está compreendendo que, por exemplo, se eu estou em Roraima, eu consigo ter venezuelanos atravessando, sendo atendido e voltando? Isso está fixado, você compreende essa movimentação? E outras regiões do Brasil? E aí a gente conseguiria deixar o SUS ainda mais universal, literalmente universal, como um todinho. É verdade. Não, realmente, o reconhecimento desses dados na gestão seria muito importante, assim, né? Isso, é minha luta então, agora. Sim, exato. Esses resultados que você encontrou se conectam muito, então, com o doutorado que você escolheu, né? De Economia da Saúde. Que legal. Me conta um pouquinho mais, isso é até curiosidade minha mesmo, que eu acho esse assunto muito interessante, assim. Sobre a economia da saúde, que você fala? Exato. Nunca tinha ouvido sobre esse doutorado, assim. Eu me apaixonei muito pela economia da saúde durante o curso de mestrado. Uma das professoras, que é referência, é a Adriana Falangola, ela é professora doutora aqui, e eu tive a oportunidade de ter aula com ela durante o meu mestrado.
E ela falava de planejamento e outros métodos, e falava muito de economia da saúde. E aquilo ali me encantou à primeira vista. Pelo tema que tratava, vamos entender porcentagem de investimento que está sendo feito, plataformas que eu presto conta, como eu vou prestar conta, por quê, para quê. Vamos fazer um cálculo entre população e o que é gasto, população e o que eu recebo. Legal. Vamos ver, a gente tem parâmetro, estou gastando o suficiente para o que eu recebo, estou gastando a mais, estou gastando a menos. E aí, como eu venho de uma realidade municipal, eu começava a compreender no nível federal, estadual e o que o município precisava fazer. E aí eu começava a entender que tinha município fazendo muito e tinha município fazendo muito pouco. E aí Entendi. começou a ficar bem interessante quando eu comparava. E aí, na economia da saúde, de forma primordial e primária, a gente vai tentar entender tudo que se movimenta economicamente de recursos que são, aspas, gastos, barra investimentos, e o que é uma receita. O que é que a gente está recebendo, o que é que isso vem de somatório. Ah, existe receita, Fernando, no Sistema Único de Saúde? Estão recebendo nas unidades? Não. A receita, de fato, ela é indireta. Se eu consigo passar a atender com mais qualidade, atendo na atenção primária de forma mais efetiva, eu reduzo gastos de média e alta complexidade, exames secundários, terciários, eu não superloto urgência e emergência, e começa a sobrar recurso na volta para que eu invista mais ainda em atenção primária, para que o Que legal. ciclo consiga funcionar. Uhum. E dentro disso, a gente aí estuda nas outras abas o financiamento, quem financia, governo federal, estado e município, quantos por cento de cada um, o que determina a lei. E aí a gente começa a abrir o leque do que é uma economia da saúde. É por isso que eu achei a ideia maravilhosa. Nossa, incrível. Eu não sabia que. Nunca tinha ouvido, na verdade, falar sobre esse doutorado, mas incrível essa conexão. Tem poucos no Brasil, um Sim. deles e também na federal, ainda bem. Temos outra pessoa referência. Então, você ficar perto de casa ainda. Pois é, temos outra pessoa referência no assunto, é a professora Cristina Sete, também aqui. Que legal. E aí a gente está sempre em contato, tanto nos apoios para os níveis municipais, as coordenações dos secretários municipais, o que fica bem mais fácil. E aí uma coisa engraçada é que a paixão se consumou numa das idas a Brasília, e aí me sobrou um tempo, e eu estava ali andando junto da catedral, e tem a biblioteca, né? E aí eu tinha uma biblioteca para olhar, adoro passar algum tempo olhando o livro. E aí andei, olhei, cheguei num dos setores e comecei a procurar, e encontrei um dos livros sobre a economia da saúde, parece uma bíblia enorme. Caramba, E aí eu não podia levar para a biblioteca, eu disse, eu não vou ter sim. tempo para devolver, porque eu não vou estar aqui no prazo para devolver, mas eu tirei uma foto do livro. E mais uma vez eu fui procurar na internet, achei um sebo que tinha um livro. Caramba, E eu comprei o livro e ele fica na minha cabeceira hoje, e é basicamente a leitura diária para o doutorado. Que legal. E então é um livro bem robusto, assim, bem. Sim. Acho que ele tem um pouco mais de 1000 páginas. Parece um tipo Caramba, tratado para gente da área Aham, médica geral, sim. um tratado, um compêndio com muita coisa, mas envolve um monte de assunto legal. Porque ele estratifica bem para a gente entender. E aí fica bem interessante para a gente usar de socorro ali para pesquisar. Que legal, incrível, muito legal. Muito legal isso de você buscar em livros, assim, né? Tipo, ir nos sebos, buscar em livros, porque muitas vezes em pesquisa a gente busca na internet e tudo mais, mas isso é muito. Adoro pesquisar na internet como todo Sim. mundo, mas eu sou muito crítico, eu fico muito agoniado, assim, eu digo, mas será que tá certo mesmo? Sim, principalmente se não for na ideia do que a gente está pensando, eu fico meio incrédulo com o que eu estou lendo. Eu gosto muito de, no fim dos livros, aí tem um índice remissivo, né? A gente procura um nomezinho. Eu vou procurar por esse termo e vou confirmar tudo que tem no livro e tirar minha dúvida. Eu acho que uma pesquisa de 5 minutos é válida para todo mundo. Vai lá no livro e confere. Verdade. Não, e assim, é um dos nossos grandes medos, né? Publicar uma pesquisa com fontes falsas, de certa forma, com alguma informação um pouco distorcida, assim, a gente usar alguma fonte, assim, é um grande medo mesmo, assim. Exato, e ainda bem que hoje a gente consiga, mesmo com o avanço das inteligências artificiais, frear e entender, né, com outros programas, o que é artificial, o que não é, o que foi mudado, o que é plágio, o que não é. Verdade. Ainda bem mesmo. E assim, vai melhorar cada vez mais, né, essas ferramentas, então. Mas agora, você comentou que antes de ir para o setor público, inclusive, você ficou um pouco no setor privado, né, para organizar um pouco mais a rotina e tudo mais, pensar no que você ia querer seguir. E quais foram as diferenças marcantes, assim, que você viu entre trabalhar em clínicas particulares, setor privado, e atuar no SUS?
em relação às realidades que você encontrou, em relação à oportunidade de trabalho. O que você sentiu, assim? Qual foi o seu maior choque, assim, quando você mudou? Eu acho que quando o pessoal assistir, né, estiver vendo esse podcast, vai entender perfeitamente, principalmente os dentistas, os colegas. Primeiro, a gente entende o quanto o privado ele pode pagar muito menos do que o SUS ainda. Por mais que a gente batalhe no SUS por melhores condições e pagamentos e recursos. Acho que foi a primeira coisa que não me decepcionou, a gente tinha noção do mercado, mas que nos deixa triste em toda esfera. Segundo, aí entra numa desvantagem, e aspas, e aí eu já vou fazer um adendo para comentar sobre a necessidade de pessoas instruídas em seus cargos. Quando a gente chega no público, a gente tem, muitas vezes, poucos recursos, poucos instrumentais para trabalho, materiais de não tão boa qualidade, e aquilo tudo vai impactando, obviamente, o andamento do trabalho. Se eu tenho, por exemplo, uma resina ali para botar no dente, o dente quebrou, cariou, vou colocar uma resina. Eu tenho uma resina melhor no privado e uma muito mais simples ou mais barata no público, impacta diretamente no meu tempo de colocação na cavidade, o tempo que eu vou passar com o paciente para fotopolimerizar, o tempo de duração, a qualidade, a cor, tudo, obviamente. E nisso o privado ele ganha e conquista, né? Por isso que ele se mantém. Mas também tinha uma coisa muito maravilhosa que era, claro, a gente atende paciente de muito bom coração, desde o juramento que a gente faz quando se forma, não importa onde, no público, no privado, mas as histórias que eu encontrava no público. Então, cada paciente virava uma consulta de um psicólogo, de conversar com ele, de ouvir, de entender que 90% do problema do paciente, quando ele chegava, não estava na cadeira e não estava na boca dele, literalmente. Estava na rotina, estava nas tensões, no estresse, na ansiedade, na preocupação e às vezes só instruir. Então eu fiz amigos maravilhosos e eu falo bastante, como você já deve ter notado. E eu conversava muito com os meus pacientes, então eu iniciava o atendimento, 25, 30 pacientes, aquilo se esticava tarde à frente, eu notava, já passou a hora do almoço, eu ainda estava atendendo a minha auxiliar, né, que estava ali na rotina comigo. Ela já ficava, meu Deus do céu, vamos comer, senão o senhor não vai conseguir atender, eu já estou com fome. E a gente parava rapidinho, comia rápido e já voltava para atender o pessoal. Mas o mais discrepante era isso, os contrastes de rotina. Então eu tinha uma TV no teto para o paciente, enquanto estava deitado na clínica privada, ele assistia o que ele queria. E enquanto isso eu tinha as melhores conversas com os meus pacientes, enquanto não tinha uma TV no teto, nas zonas rurais que eu atendia. E aí, quando eu me referi a materiais, e aí eu faço novamente esse comparativo, foi quando eu também comentei que acabei chegando às coordenações e fiquei muito honrado quando me ofereceram a oportunidade, me deram essa oportunidade. Prontamente eu aceitei porque eu adoro esses desafios, mas de tentar entender se daria e se dá para fazer um SUS de qualidade, com material de qualidade, com coisas de qualidade, sem que eu tenha muito custo para fazer a economia da saúde. E aí eu ficava nessa dúvida. E por A mais B, sim, dava. Então eu conheci gestores que, inclusive, é hoje, pessoalmente, um dos meus melhores amigos, mas é também o meu chefe direto, que é o secretário de saúde de Salgadinho, aqui em Pernambuco, e ele tinha sensibilidade, mesmo não sendo da área, sendo enfermeiro de formação, de pegar um catálogo e olhar, entender ali, junto com outros profissionais, qual era o melhor material. Mas tem realidades em que o gestor ele não vai querer fazer isso. Ele vai comprar a primeira coisa que vier. E às vezes a diferença, né, por incrível que pareça, de um material de extrema qualidade, de muito boa qualidade, para um material muito ruim, digo na manipulação e no tempo de vida útil, é de centavos. Por incrível que pareça. Quando a gente vai para a ponta da caneta até justificar, se fosse questionado hoje por um tribunal de contas, eu conseguiria provar que era muito mais barato comprar o que custa R$ 2 mais caro. E eu teria um impacto de dúzias de pacientes a mais do que o outro que é mais barato, que eu perderia material. Caramba. E aí foi bem interessante sentir isso na prática e conseguir dizer assim, vamos comprar esse, fazer essa troca, vamos testar? E gestor resistente, eu dizia assim, vamos fazer meio a meio? Me ajuda, vamos tentar? Pensa em algo novo, então, tenho que comprar 30 itens, compra 10 do que eu estou te pedindo, 20 do seu, e a gente vai ver qual vai terminar primeiro.
qual vai durar mais, qual o pessoal vai gostar mais. E aí a gente conseguia ir quebrando ali a dureza da gestão em alguns pontos para flexibilizar isso. Muito legal mesmo, assim. E de verdade, às vezes a gente vê umas coisas, essa discrepância entre comprar equipamentos, é um desafio muito grande, né? Você vê para onde vai o dinheiro, assim, né? Você vê para qual equipamento você compra, qual que vai agradar mais, qual que vai durar mais. É um desafio muito grande, assim, na atenção primária. Eu vou te contar algo, perdona, eu vou te contar algo que talvez fique difícil de compreender e para todo mundo que vai ouvir a gente. Hoje o Ministério ele é o grande fomentador diretamente de recursos, do Ministério da Saúde, governo federal, para todos os municípios. Não são todos os estados que ajudam diretamente os municípios. Então, Pernambuco, por exemplo, a gente tem muito pouca participação estadual nos auxílios financeiros. Mas a gente tem estados como Minas que ajudam muito, no comparativo assim, dos que quase não ajudam e dos que ajudam bastante. Mas nessas frações de participação, ainda assim o município ele arca com quase tudo. Ele pega ali a sua participação financeira, a parte que é bloqueada, que é 15%. 15% do recurso do FPM, que é o Fundo de Participação do Município, que todo municípiozinho recebe, que aí vem uma briga aí de uns dias atrás do censo. Então, por exemplo, Salgadinho, ela saiu de 11 mil habitantes para 5 mil habitantes, a grosso modo. Então, foi a terceira cidade que mais diminuiu no Norte e no Nordeste e a que mais diminuiu no nosso estado. Caramba. Então, a perca de cara de recurso é enorme, porque nós recebemos por faixas, né? O FPM ele é pago por faixas 0,4, 0,6, 0,8, e esse 0,2 ali tem um impacto, a grosso modo, de 500 mil por ano, diretamente de redução de recurso. Então, é você fazer saúde com 500 mil a menos. Enfim, então, desse valor que chega, 15% ela é bloqueada e colocado lá. E isso dá para pagar a vida útil do que está ali. Não dá para investir, não dá para comprar grandes coisas. A gente precisa que o governo federal, que vem fazendo, vem investindo, e que é bom, mas a gente, claro, sempre precisa de mais investimento para áreas mais sensíveis. E aí a gente tem investimento do governo federal. Vamos receber unidade móvel, por exemplo, lá. Então, eu insistentemente pedi 5 vezes. Eu acho que eu ganhei também na insistência. Eu pedi e eles negavam no mesmo dia que eu vi. Aí eu mudava assim, o pedido, eu lia novamente o pedido. Que será que não ficou bom? Será que é porque eles não consideraram essa região? Eu botava mais um parágrafo falando de uma região sensível ali que necessitava, e no fim das contas, no quinto pedido, consegui. Caramba! E a gente vai receber nos próximos dias uma unidade móvel para conseguir andar, porque tem muitas cidades no Brasil. Mais de 60% das cidades têm menos de 20 mil habitantes, são muito pequenininhas, e elas também têm áreas rurais maiores do que as urbanas. Imagina só ir atender. Então eu atendia nessa cidade ainda. Isso, eu atendia, não atendo mais, mas eu atendia 14 quilômetros do centro. Na outra eu dava quase 40. Então era uma outra viagem para chegar lá. Então quando a gente tem essa unidade móvel, facilita muito esse caminho. Você comentou agora exatamente sobre trabalhar em zonas rurais e tudo mais, né? Ainda mais com essa redução tão grande populacional, assim, né? É chocante, assim, mais a metade da população acabou diminuindo. Nossa preocupação e ao mesmo tempo tristeza é saber que diretamente teve impacto sobre a subnotificação do censo. Nós temos um censo que houve inúmeras falhas diretas, isso constatada, judicializada por vários municípios. E assim, limitações geográficas, desde o Palmitop, formas de validação. Então, nós temos hoje um conhecimento local, por exemplo, que dentro da saúde e as métricas que temos das outras secretarias, em Salgadinho, que foi a que mais diminuiu, por exemplo, nós temos ali em torno de quase 8 mil. Nós diminuímos, de fato, dos 11, mas em meados de 8, não em torno de 5. Então, houve ali várias brechas não contempladas, e muitos municípios também sofrem com isso. Então, exato. E assim, é um município com uma população muito pequena, assim, né? Impressionante, assim. Você enfrentou algum desafio de atuar em comunidades rurais, assim? O que você aprendeu da vivência da atuação básica, assim, nesses locais, assim? Teve algo que te marcou, assim, alguma história, algo que te contou, além das histórias que você sempre ouvia, né, dos pacientes e tudo mais? Teve algo que te marcou, assim, que falou assim, caramba, muito diferente, tá aqui. Vou te contar. Uhum. Eu tenho algumas histórias, vou
fazer também bem linear, assim. Acho que mais marca na zona rural é que você passa por desafios que na zona urbana você não teria. Tem regiões que eu fui atender, que se chovesse muito eu não conseguia chegar, porque alagava tudo. Alagava as pontes para passar. Então eu não poderia atender. O pessoal ficava ilhado de um lado e eu do outro. E se eu estivesse do outro lado, eu ficava preso do outro lado. E assim, isso é da zona rural. Só se construíssem se fizessem uma passarela gigante, ou se fizessem um enorme ponte, um viaduto, que é surreal. Outros impactos era a energia. Uma bobagem. A gente não tem energia, às vezes, nem trifásica, é um sonho. A gente não tem energia monofásica, muito fraquinha, onde o seu João, quando ele ligava a máquina dele lá para puxar água para casa dele, piscava todas as luzes da unidade. Caramba! A eletricidade, por exemplo, nesses lugares. Tem lugares que trabalhei, já passo, visito, que tem eletricidade há menos de 10 anos. Parece um Brasil distante, mas é. Então, meu avô, ele mora numa dessas regiões, ele mora perto dessa cidade que trabalha, logo na cidade ao lado, e que ele tem energia só há 18 anos. Chegou a eletricidade em 2007. E, seguindo por essa linha, aí muitas histórias a gente vai ouvindo. Uma das que acho que mais me marcou foi logo no início ali, quando eu trabalhava em Santa Cruz do Capibaribe, eu trabalhava num distrito chamado Poço Fundo, que já era bem pertinho já da divisa com o estado da Paraíba, já a cidade seguinte, aí você já estava em outro estado. E aí, criei uma afeição enorme, o pessoal era sempre muito receptivo, eles têm um amor e um carinho muito mais forte por todo mundo que está ali, pela assistência que eles estão recebendo, do que as zonas urbanas. O pessoal da zona rural é muito mais receptivo, e eu fui escutando vários casos, e lembro de um que a moça, ela queria muito, né? Ela sofreu um acidente de moto, e ela queria muito colocar aparelho para corrigir algumas coisas, só que ela sofreu deformidade de face e precisou colocar placas e parafusos. Uhum. Ninguém sabia para onde ia, ou mais ou menos como ia fazer, para colocar um aparelho nessa moça e se ia dar certo, se o dente não ia necrosar, se ia ter um problema ou não. Então, foi todo um passo a passo até. Liga para os colegas da faculdade, que estavam em residência no hospital aqui de referência da capital. Você consegue oferecer um serviço de tomografia para essa paciente e avaliar ela aí? Eu vou mandar ela. Vou ligar para a regulação daqui, vamos marcar a ida dela, você recebe, faz a tomografia aí, para a gente ver a posição dos parafusos, se é possível, se o parafuso está entre raízes ou acima da raiz, que quando a gente descobrir se estiver entre raízes, não vou conseguir movimentar, mas se estiver acima, eu consigo movimentar e a paciente finalmente colocar o aparelho dela. E nesse meio tempo todo, meus amigos me ajudaram bastante. No fim das contas, a gente descobriu que ele estava acima da raiz dentária, e só descobrir isso já mudou a estima da paciente. Ela bota aparelho, começa a fazer as movimentações dentárias e assim, vida nova para o paciente, uma bobagem. Incrível, que Mas incrível. nunca conseguiria fazer uma tomografia, não porque não tinha na região, tinha em cidades perto, pelo preço, pela falta de conhecimento de alguém que explicasse. Sem contar que, por conta do acidente, ela teve um impacto muito grande na cabeça, então ela esquecia muito as coisas. Então, todo mundo verbalizava tudo para ela e ela esquecia. E aí eu combinei o seguinte, eu perguntava pro pessoal se ela tinha alguém que podia acompanhar, ela tinha uma irmã e a mãe podiam ir com ela, eu sempre pedia para eu explicar para elas, e quando eu notava que elas também não entendiam, eu fazia por escrito. Aí eu fazia por escrito, mandava para ela pelo telefone, entregava em mãos, ligava para os meus colegas, explicava a situação e dizia, olha, quando for reforçar a informação, passa para acompanhante, para ela e por escrito. Porque ela vai conseguir lembrar. E aí, enquanto isso, a gente conversei com um colega lá, o médico do posto que estava lá, expliquei para ela, olha, ela é meio esquecida, tem algo que a gente possa fazer, então vitaminas, remédio para memória, e ela começou a ver também melhor, bota o aparelho, ficou mais Incrível. feliz. Foi uma história muito legal. Eu lembro sempre com muito carinho desse pessoal. É quando a gente lida com histórias assim que a gente realmente vê, né? Porque na rotina corrida, assim, trabalhando em lugares diferentes, vendo tantos problemas, assim, né? De disponibilização de recursos e tudo mais, a gente às vezes até esquece, né? Às vezes a Isso gente é se sente verdade. cansado e tudo mais, mas é com histórias assim que a gente realmente vê o motivo, né? Porque que a gente tá na saúde pública, assim. É verdade, Ana. Tem total razão.
Que incrível. E assim, indo um pouco mais para frente, assim, Fernanda. Hoje, no seu cargo atual, você trabalha diretamente com planejamento na atenção primária, né? E, às vezes, dá até algumas consultorias para municípios, né? Em planejamento orçamentário, assim. Como é que são as suas principais responsabilidades nesse papel? E o que significa, você já contou um pouquinho, mas tanto planejar a saúde de um município pequeno, mas também auxiliar outros municípios, né, no planejamento orçamentário, assim, eu acredito que deve ser um desafio muito grande, assim. Como é que funciona? Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir te responder de forma bem completa. O planejamento também foi algo que eu fui me apaixonando no curso do trabalho. Então, comecei ali na saúde bucal, só que sempre que eu queria tirar uma dúvida, ver algo, eu ia consultar e encontrava outros manuais, outros livros instrutivos do Ministério, até mesmo informais de outros estados ou municípios, e que caía no planejamento. Mas para você fazer isso, você precisa de uma CIB, né, que é a Comissão Intergestores Bipartita, então, ou seja, a comissão estadual junto com a municipal autorize, como vai funcionar isso? Como eu peço? Para quem eu peço? Qual modelo? Por quê? Para quê? Eu ficava cheio de perguntas, o pessoal ficava de saco cheio, e quando eu não encontrava a resposta no livro, na internet, eu ficava perguntando para eles. E aí foi quando eu comecei a achar muito bacana o planejamento, e aí tem Silvia Peixoto, lá de Santa Cruz, que faz o planejamento, e eu buzinava muito o ouvido dela. Dizia, Silvia, eu adoro o que você faz, acho o máximo, queria entender. E aí ela, tá bom, ela abraçou ali minha loucura, minha ideia, e foi me dando instrutivos e auxílios para que eu conseguisse continuar nesse caminho. Quando a gente, de fato, mergulha ali no planejamento, depois de um tempo eu começo as transições entre, estou na saúde bucal, mas eu faço uma atividade de planejamento. Até conscientizar muitos gestores que nem compreendiam que era atividade de planejamento. Para quê? Para que serve isso? Por que eu preciso ter isso? Eu não tenho uma secretaria disso, eu não tenho um coordenador disso, nem na saúde, nem na prefeitura. Vamos explicar a importância. Para você planejar é para você entender como integrar um setor com o outro, como eles se conversam, criar fluxos. Para quê? Porque eu preciso conversar saúde com educação, tem o PSE, Programa Saúde na Escola. Porque eu preciso conversar saúde com assistência social. Porque eu preciso conversar saúde com esportes, entre eles, como eu vou captar recursos. Às vezes as pactuações são interfederativas, estão desde estados, municípios, o governo federal, e aí as coisas foram andando. Quando a gente se encontra nesses diversos municípios em que alguns já compreendem o que é esse planejamento porque precisa, outros nem tanto, mas botando todos numa mesma balança, as dificuldades são quase as mesmas se eu estou planejando para 150 mil habitantes, como hoje dou auxílio e planejo também em São Lourenço da Mata, junto com uma equipe incrível. São Lourenço da Mata, eles conseguiram... Eu já estava no curso desse projeto quando eu passei a somar com a equipe. Então tem um secretário, Otaviano, e ele abraçou a ideia de levar os índices ao máximo. E na terceira métrica ele atingiu 10. E entre os municípios de 100 a 200 mil habitantes, São Lourenço da Mata, aqui em Pernambuco, é o primeiro colocado. Então, assim, foi um esforço desde o secretário e todos da direção. Então, a gente tem ali a atenção primária com a Andréia, todo o planejamento. Temos ali o monitoramento com Larissa, média alta com o Ricardo. Então, todo esse pessoal foi se articulando para que isso fosse real. E aí, muito bom que eles abraçam o planejamento juntos. Que legal. Assim, o que é que a gente pode fazer? Qual é a melhor ideia? Qual a sugestão? Dá para a gente fazer dessa maneira? Isso dá certo? E muitas vezes eu também perguntar, dizer assim, aqui, isso funciona ou não funciona? Tu tem um outro jeito de fazer? Porque desse aqui eu não estou conseguindo. Mas, no geral, aí eu levo para Salgadinho, de pegar e trazer Salgadinho. Embora muito pequeno, ele ser sempre o segundo ou terceiro lugar. A gente ainda não chegou no primeiro, está na luta, para ser o primeiro da região, mesmo pequenininho. Mas a gente consegue ali também trazendo, o gestor tem essa sensibilidade. E aí, quando eu comparo os planejamentos, tudo vai bem, a gente consegue fazer funcionar. Mas os entraves são sempre os mesmos. Conscientização das equipes, captar recurso, porque para você captar recurso a nível federal, plataformas governamentais, entre você vai pedir Investe SUS, conferir no e-gestor,
Hoje Uhum. eu tenho uma aba privada, onde a gente, enquanto é gestor, consegue acessar, ver as novidades que tem, pedir equipamentos, unidades de saúde bucal, acompanhar prazos, e estar sempre vigilante de tudo que pode ser uma pendência. E a gente tem instrumentos de planejamento, que é o plano anual de saúde, o relatório anual de gestão, os relatórios quadrimestrais, todos eles precisam estar em dias. Aí eu tenho que conversar com todos os setores, perguntar, pessoal da vigilância, tudo certo? Atenção primária, saúde bucal, bateram as metas, bora botar na tabela. Essas 12 metas, você atingiu quantas? Atingi 6, com tantos por cento, não atingi essas. A gente faz um parâmetro, leva para o conselho, e aí vem uma parte importante, os conselhos municipais. Adoro a parceria deles. Então, o Conselho de São Lourenço, o Conselho de Salvador são maravilhosos, porque eles têm a sensibilidade de conversar com a gente, tanto na contramão da gente conversar com eles. Levar um pleito, isso é uma melhoria, precisamos de vocês, vocês aprovam, vocês não aprovam. Esse recurso tem essa possibilidade da gente utilizar ele para completar uma compra, uma aquisição, vocês autorizam? Sim, e aí a gente consegue ir avançando. Legal. Isso em todos os municípios. Se for pegar agora São Paulo, capital, tenho certeza que se fosse o gestor sentado aqui, e a pergunta sendo a mesma, ele apontaria as mesmas dificuldades. Uhum. Nossa, mas uma coisa muito legal, assim, aqui mesmo em meio às dificuldades, são muitas. Dá pra ver a sua paixão por isso, né? Porque é fácil desistir, é fácil falar assim, não quero mais mexer com isso, tá dando muita dor de cabeça e tudo mais, mas assim, é muito legal ver a sua paixão por isso, assim, tanto pela odontologia quanto por essa parte dos orçamentos e tudo mais. E também a paixão das outras pessoas que se unem, né, pra conseguir fazer É esse verdade. controle, assim. Isso é muito incrível, assim, porque uma das coisas que faz muito o SUS são os profissionais, né? O que faz o SUS são os profissionais, exato. Por isso que a gente tem esse podcast aqui, inclusive, pra cada vez mais vocês. Então, isso é incrível, assim, ver um pouco mais, tipo, ver de perto e mostrar como todo mundo é muito apaixonado, assim, todo mundo rala muito para conseguir dar o melhor, assim, né, para a população, porque é incrível. E uma das coisas que você comentou, Fernanda, é da sua insistência, assim. Então, na sua forma de comunicação, de ficar insistindo e tudo mais, e fez um documento e enviou, não deu certo. O que deu errado, então? Vou adicionar esse parágrafo, vou mudar isso, e vou mandar de novo, não vou desistir até conseguir. Isso é incrível, assim, é muito importante, né? É muito necessário persistência, habilidade de comunicação para um planejamento bom de saúde. E assim, como você faz essa comunicação, assim? Faz essa insistência, mas como é que você enxerga, como é que essas habilidades de comunicação se manifestam no seu dia a dia, assim, para conseguir fazer um planejamento cada vez melhor na gestão? Então, Ana, eu acho que isso veio de casa, veio do ambiente formativo de indivíduo, sempre sou muito comunicativo com meu pai, minha mãe. Meu Legal. pai é irônico como eu, mas muito comunicativo, sempre gostou de estudar, ler e tudo mais. Minha mãe também, só que minha mãe tem uma família grande, ela e mais 8 irmãos. Então todo Caramba! mundo muito comunicativo, então as reuniões de família era sempre o máximo. Então, Legal. assim, eu sempre cresci vendo todo mundo, meu pai, minha mãe, meus tios, todos eles, sempre quebrando gelo, conversando, puxando o assunto, e aquilo para mim foi sempre natural. O que para muita gente, às vezes, é um incômodo, é uma insistência chata, e uma das coisas que eu mais tive que aprender ao entrar na gestão foi duas coisas. Uma, eu já vinha treinando, acho que a gente treina todo dia, é receber nãos. Dizer e receber não, que é o que a gente recebe o tempo Não, é inteiro. aquela frase, né? O não a gente já tem, então Exato. A você gente vai tentar. atrás do sim, do que der. E aí, reforçar esse mantra, receber os nãos, por isso que eu disse pra você assim, eu recebi o não, ok, eu entendo, sei das limitações, muitas vezes o não ele vem até mesmo assim, não tem orçamento. Aí eu, tá, mas eu vou pedir de novo, porque quando você reavaliar, talvez você tenha orçamento, e aí... e aí essa habilidade de se comunicar vem muito disso, do tempo inteiro tá tentando puxar um assunto ou entender alguma coisa. Muitas vezes, tristemente, e até brinco com os colegas depois, sendo mal interpretado, até parecendo muito chato, porque as pessoas parecem assim, ele quer saber além do que é necessário e se envolver em setores que ele não precisa, mas não porque eu queira entrar naquele setor ou avançar naquele setor, mas é que talvez, isso é uma concepção minha, se eu entender mais da sua rotina e das suas limitações, eu posso até te ajudar. Até mesmo com uma conversa, você me explicando. Enquanto você fala, você tem uma ideia.
E talvez nessa troca a gente chegue num ponto em que você se ajude, me ajude, ou eu me ajude, te ajude, eu não sei como vai ser. Então é uma possibilidade. E aí eu faço isso todos os dias. Então eu chego na secretaria dando bom dia a todo mundo, conversando com todo mundo, brincando com todo mundo, para trazer aquele astral assim para as coisas funcionarem. Todos os dias com isso daí. E uma coisa que eu falei para a Samara, que você comentou antes, aí eu vou retornar lá para o início da sua fala. Eu fico feliz que eu transmito essa alegria de gostar do que eu faço. De fato, eu amo o que eu faço. Mas isso para a Samara até, numa primeira conversa, que eu não consegui enxergar nem tanto esse amor que eu transmito, nem muito menos a admiração e a qualidade de tudo que eu faço. Eu acho que eu sou o maior algoz e crítico do meu trabalho. Eu acho que sempre tem alguma coisa que dá para fazer melhor ali. Tá bom, legal, mas vamos fazer melhor? Dá para fazer melhor. Não, depois você reassiste esse podcast, aí você vai ver o quão seu trabalho é incrível, assim, o quanto você cresceu na carreira e o quanto tudo eu que você fico feliz, né? Eu prometo, vou fazer isso. Eu prometi para Samara também, vou prometer para você. Faça isso, então. Mas realmente, é porque às vezes quando a gente vai crescendo demais, vai estudando muito e tudo mais, a gente começa a ver, tipo... Quando a gente estuda demais, a gente começa a ver as falhas, né? É aquilo. Isso é verdade. A gente sabe, mas a gente vê que a gente não sabe. Então é aí que a gente fica um pouco mais crítico. Exatamente. E agora, indo para as nossas últimas perguntas, assim, agora falando um pouco mais da Impulso, né? Que a gente está fazendo esse podcast a partir da Impulso. E a gente sabe que você é um grande entusiasta das ferramentas da Impulso Gov, assim, como o Impulso Previne, né? O projeto deles, Impulso Previne, que para quem não sabe, a gente fez uma gravação de podcast com os 2 cofundadores da Impulso Gov, aqui no Juventude pelo SUS, a Isabel Pisse e o João Abreu. E eles contaram um pouquinho mais da Impulso, mas basicamente o Impulso Previne são várias ferramentas que a Impulso faz para os municípios, unindo dados do SUS. Então, eles coletam os dados já disponíveis do SUS e assim conseguem fazer algumas ferramentas. Então, por exemplo, conseguem monitorar quais gestantes do município já fizeram preventivo, quais não fizeram, e são ferramentas assim muito revolucionárias, assim, um jeito de conectar tecnologia e dados com a saúde pública de um jeito muito incrível. E agora, Fernando, me conta um pouquinho como você conheceu a Impulso Gov, assim, e que impacto as soluções deles tiveram no seu trabalho, assim, no seu dia a dia, tanto lá na ponta atendendo os pacientes, então no dia a dia, quanto na gestão, assim. O que você mais sentiu com a Impulso e tudo mais? O bacana, né, que é realmente isso. A Samara me alertou muito sobre isso na primeira conversa também, de que eu acabei observando que eu tinha experiência de estar do outro lado do birô, de estar atendendo na ponta e hoje está atrás do birô. Isso é incrível. E eu achei isso o máximo depois, porque você passa a entender dados que você não entendia, gargalos que você não entendia. Mas vamos lá. Eu acho que eu sou o maior fã da Impulso, acredite. Eu acho o máximo a proposta da Impulso. E assim, quando a gente inicia na gestão, com tudo, a gente... Óbvio, os algoritmos hoje, tudo digital, ele te canaliza para isso. Aí você sai seguindo o Instagram do Ministério, você sai seguindo do seu governo estadual, e dentre ali os que vão aparecendo, apareceu a Impulso. E a Impulso, por ter o nome Gov, aí eu pensei, é o governamental. Vamos correr para dar uma olhadinha, né? A primeira impressão. E aí foi quando eu fui ler a proposta e tudo mais, eu fiquei encantado. Aí minha segunda dúvida era, isso é pago? Aí eu continuei lendo. O pensamento de gestor já, né? Isso, tudo gratuito. Meu Deus, isso é o máximo. E aí eu fui, e tinha lá um formulário de cadastro, segui, tudinho, botei o sininho para ficar me notificando de algumas páginas que eu acho muito importante, porque eles têm informações pertinentes. Sim. E tinha uns cursos muito legais, eu já tinha um curso aberto, eu não me lembro qual tema. Todo curso eu faço, mas não me lembro o primeiro. Mas eu me cadastrei no curso. E tinha lá assim, cadastre o município. E aí eu já estava ali como dentista. E aí eu disse assim, eu vou cadastrar e vou avisar o coordenador e ao secretário. Eu cadastrei. Mas não tive retorno, né? Fiquei muito chateado. Chateado assim, calado, mas chateado, né? Eu, poxa, não tive retorno. Não sei se é porque a gente é pequeno, fez logo salgadinho. Aí depois eu saí cadastrando outros. Aí tinha um colega. Eu disse, cadastra, vamos ver o que é que vai dar. E um colega cadastrou e ele teve retorno e eu não. Aí isso foi o auge pra mim, assim. Agora que eu vou mandar de novo, fazer cadastro de novo. Como assim? Aí eu comecei a mandar e-mail, pessoal. Assim, solicito.
Gentil e cordialmente, uma atenção ao município, tá? Eles explicaram que estavam em fase de expansão por grupos de município, por população, naquele momento. Aí eu, certo, agradeço, entendo, agradeço muito o retorno. Porém, solicito uma excepcionalidade. E eu pedi, assim, a excepcionalidade para o município que naquela ocasião foi Salgadinho, muito pequenininho. Sim. E assim, não deu nem um mês, e eles retornaram e quiseram iniciar com Salgadinho. E aí eu fiquei muito feliz. E aí eu vi todo o passo a passo, a gente fez o acordo de cooperação, as primeiras conversas remota com o secretário, coordenação de APS, eu enquanto coordenador de saúde bucal, e aí foi funcionando. E aí foi quando eu, de fato, pude ver a segunda etapa do que a Impulso oferecia, porque eu tinha agora o acesso. Eu conseguia ver as páginas e as planilhas depois que a gente conseguia, né, enviar as nossas informações para eles. Porque a Impulso só consegue trabalhar depois que essa cooperação está instalada. Sim. Que é interessante para todo mundo, inclusive quem ainda não trabalha com a Impulso, né? Que parece até que ele vai pegar os dados de forma geral. Então, se você não está alinhado ali, não conseguiu ainda com a cooperação com eles, você não vai ter todos os acessos. Você vai ter, se eu tirar dúvida, vai ter os cursos, vai ter os instrutivos, mas não um olhar detalhado para o seu. E aí foi quando a gente conseguiu a primeira vez enxergar ali colunas nas planilhas de monitoramentos nossos que a gente não tinha. De a divisão por micro-regiões, nome do agente comunitário que deveria ter encontrado aquela paciente que a gente tinha dúvida na divisão, às vezes até para consultar de quem era. E ali já estava posto. E facilitou muito. Então, quando a gente extraía aquilo ali, mostrava. Então, tá bem, tem formações simples, diretas, métricas fáceis e colorido. Pronto, tudo que a gente precisa para levar informação facilmente para todo mundo. Porque a gente, enquanto gestor, aí todo do outro lado do birô, receber, enquanto estava agora do outro, receber de um gestor uma listinha é algo muito frio, muitas vezes. Mas aí, quando a lista ela já vem digerida, junto com outras partes da gestão, onde diz, ó, o agente já está ciente, tua enfermeira está sabendo, estamos em busca ativa, descobrimos agora, no decorrer dessa semana, que essa gestante ela está em viagem, ou ela intercorreu e está no hospital, e pelo menos a gente se atualizar da realidade ali local. E aí foi quando as coisas começaram a ficar muito mais fáceis. Quando a gente conseguiu conversar mais facilmente entre a gente da ponta e levar isso da gestão para lá numa informação muito mais destrinchada, muito mais detalhada. Claro que muitos municípios contam com suas listas próprias, listas de consultoria. E eu sempre sugiro para todo mundo, diz, mas eu tenho uma lista própria. Tá, usa da Impulso. Porque você vai ter duas. Pode ser que haja uma inconsistência na sua, ou na deles pode acontecer por um erro na base de dados. Não é um erro Impulso, não é um erro município. Às vezes é um erro de cadastro, um erro de digitação. Muitas vezes é uma divergência na validação dos dados. A gente sabe que isso acontece. E aí a gente não está para encontrar quem errou. A gente está para solucionar o erro, a divergência. E aí, eu sempre uso essa expressão. Use um como a contraprova do outro, ou a contrarreferência do outro. Se você não tem nada, abraça Impulso. Já tenho, use ele como contraprova. Incrível. Você não vai perder nada, você não tem custo. E eu sempre reforço, o pessoal já fica meio receoso assim, não tem custo. Pode acreditar, não tem. Seu trabalho vai ser apenas não ter de cooperação, publicar e iniciar o trabalho. Muito legal. E um detalhe que aí, claro, para você entender, foi quando teve o primeiro Congresso Nacional que eu pude participar, que foi no ano 2020, foi 22. Não, foi 23, perdão. 23 foi em Goiás. Legal. Que aí 24 não teve, que foi no ano passado, porque infelizmente tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul. Ia ser lá, aí só teve desse ano. E aí, quando foi em 23, eu fui e eu encontrei o stand da Impulso. Nossa, eu me realizei. Eu corri lá e disse, meu Deus do céu, adoro vocês. Aí comecei a conversar. E comecei a encher o saco todo mundo do stand, da Ju Ramalho. Aí a Natália, eu vim no stand desse ano, né, mas a Natália não estava. E aí a Ju, que foi a que estava desde esse primeiro, Juliana Ramalho. E eu ficava, Ju, pelo amor de Deus, como é que eu consigo colocar os municípios mais rápido? Eu não quero preferência, mas tem município pequenininho que demora a entrar na lista, aí ele fica louco, sem assistência. E ela disse, a gente já está em processo de reorganização de forma interna para que isso seja muito mais rápido para esses grupos, porque eles dividem bem direitinho entre grupos. Sim. Os municípios menores, os médios, os maiores, para dar atenção especial para cada um. E aí
quando ela me explicou isso, aí ficou mais fácil de entender, de eu repassar a informação para eles, e assim, aí eu dava uma volta e trazia, eu trouxe esse município. Eu comecei a captar ali, nesse congresso desse ano, que foi em Belo Horizonte, foi a mesma coisa. E agora ficou mais fácil, porque eu estou em outros municípios dando assessoria, então sempre levo, digo, bota impulso, mas já temos, aí vamos com a mesma conversa, digo, deixa eu lhe mostrar como é no meu município, para Vou você tentar convencer achar e tudo legal, mais. para ele convencer. A insistência indo para todos os âmbitos, né? Tanto Exatamente. para conseguir que a Impulso chegasse no seu município, como também que os outros. Verdade. Uhum, O pessoal da Impulso com certeza sabe da minha insistência por e-mail. Ai, ai. Não, mas incrível. Olha onde essa insistência te levou, né? Eu fiquei Em muito diversos lugares. feliz que eles agora sabem que eu realmente sou muito insistente e que a gente consegue conversar mais rápido. Incrível, muito legal. E agora, chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente, que eu tô adorando ouvir cada vez mais, assim, ver a sua paixão pela saúde pública é incrível, e também a sua paixão pelo conhecimento, assim, né? Nunca parar de estudar, nunca parar de querer aprender cada vez mais. Fernando, que mensagem ou conselho você daria para outros jovens profissionais do SUS que estão começando as suas carreiras na linha de frente agora, assim? Se você olhasse para trás e visse quando você começou a sua carreira na linha de frente, apesar de ter tudo acontecido muito rápido, né? Em 10 meses você acabou. Sim. O que você falaria, assim? Então, Ana, eu vou endereçar esse recado como se eu estivesse olhando para o mesmo Fernando em 4 de janeiro de 2022, quando eu estava sentado aqui na outra sala da minha casa, que minha colação de grau foi remota, por conta da pandemia ainda, e que a gente precisava ir para as unidades atuar. Eu vou falar como se eu estivesse também falando para ele aqui de frente. Que, primeiro, nunca desistam, em nenhuma hipótese de nada, em qualquer aspecto, profissional, seja ali acadêmico, seja de objetivos gerais da sua vida, porque o inimigo do bom sempre será o melhor. E eu carrego uma frase comigo que eu escutei de um amigo que é irmão não de sangue, mas de coração. O Dr. Lucas, ele fez a residência na Boca, ele seguiu pelo caminho mais hospitalar, eu segui de gestão, mas a gente está ali todos os dias em contato. E eu me lembro, no curso da faculdade, a gente fazia duplas sempre juntos, sempre que possível, só não quando os turnos eram incompatíveis. E ele disse assim para mim, disse, Fernando, você já parou para pensar que nós, principalmente aqui, enquanto universidade, enquanto instituição de referência, ou quando a gente for atuar em qualquer hospital ou unidade na região, você pode ser, e quase sempre vai ser, a última esperança do paciente. Então, assim, ele alugou um triplex na minha cabeça com aquela frase. E aquilo ecoou muito naqueles dias. Eu achei que aquilo era passageiro, uma frase de para-choque de carro, sabe? Mas não, aquilo ficou como um mantra. E eu sempre reforço para ele, e ele reforça para mim, e a gente fica com esse mantra, que nós somos, muitas vezes, a última esperança de um paciente. Torço sempre para que eu não esteja no canto de paciente, porque é doloroso estar lá muitas vezes. O paciente, raramente, ele vem de forma eletiva. Ele vem por um incômodo, ele vem por uma dor, por uma tristeza, por um desconforto, por um trauma. E se eu estivesse ainda assim no canto dele, eu queria que quem estivesse no meu lugar, sendo eu, tivesse sensibilidade, lembrasse que ali é o amor de alguém, o carinho de alguém, que precisa de um cuidado, de uma atenção. E que, pensando nisso, sempre na ponta. Quando você pensa na ponta, para trás tudo funciona. E aí você, estando na ponta, executa o que você faz bem, atende bem, carinho, com atenção. Não pensa só em quantidade, pensa em qualidade. Mas eu queria atender 10 pacientes. Atende 7 ou atende 6, mas atende com 5 minutos a mais para cada um. Dá 5 minutinhos a mais de atenção e você vai ver a diferença nesses 6. No outro dia você não só vai ter os 4 que faltaram, vai ter provavelmente mais 6 e mais 6 e todo mundo vai querer estar sempre com você. E aí eu tenho esse mantra. E aí quando você continua fazendo isso do lado de cá, estou atendendo na ponta, a tua gestão começa a saber, as coisas começam a melhorar, porque o paciente está mais satisfeito, ele não retorna com tanta velocidade, ele fica mais estável, o ambiente fica mais calmo.
as metas vão sendo atingidas, as tuas listinhas da Impulso vão começando a ficar menores, porque você marcando ali, atender a gestante, você vai vendo os casos evitáveis sumindo e chegando para você ali, de fato, quem precisa, muito mais. E aí é como eu disse, a ponta funcionou, tudo para trás começa a funcionar maravilhosamente bem. Então o recado é esse, bota esse mantra aí na cabeça, ou um melhor que você tiver, divide aí com a gente e segue por essa linha. Que incrível. Nossa, muito obrigada por ter compartilhado isso de verdade, assim. É muito, muito real, né? A importância da gente se colocar no lugar do paciente. E uma coisa incrível também é você ter conseguido levar o seu conhecimento da atuação na linha de frente para a gestão, né? Isso acabou Ainda bem. muito. Ainda bem. Sim, isso é incrível. Então, Fernando, vamos finalizando. Muito obrigada, de verdade, por ter aceitado participar dessa gravação, assim. Não tenho palavras para dizer o quanto a sua história é emocionante, o quanto é inspirador conversar com alguém que tem uma paixão tão grande, assim, pela saúde e por cada vez melhorar o SUS, assim, melhorar o SUS cada vez mais. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que assistiram esse podcast, esse episódio muito especial, o primeiro episódio do SUS que você não vê, que é um novo quadro nosso de pessoas que estão na linha de frente mesmo. Então, muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada, Fernando, por ter topado participar. Muito obrigado. De verdade. Um cheiro para todo mundo.